ao quadro Comunicação que Transforma. Aqui hoje nós vamos falar de uma coisa que você deveria fazer muito bem: dormir. E nossa convidada especial de hoje é a doutora Paula Roberta. Ela vai falar muito bem sobre a importância do sono. O sono quanto seu aliado no dia a dia. Doutora Paula Roberta, seja muito bem-vinda. Fala um pouquinho sobre quem é você. Bom, queria agradecer o convite, né, de estar participando aqui do seu programa mais uma vez, né, é um prazer e ainda mais falar sobre um assunto muito importante que é o sono, né? Então, o sono, gente, é muito importante e você deve ter ele como seu aliado, como é o nosso tema aqui da nossa mensagem hoje, o sono como nosso aliado. Então, eu sou, né, a Paula, trabalho com sono já, com os distúrbios do sono desde 2012. Então já tem uma caminhadinha aí que eu atuo nessa área do sono. Sou especialista em distúrbios do sono, mestre em respiratória, doutora também em patologia pela Faculdade de Medicina da USP e trabalhando aí para melhorar a sua qualidade de vida em relação ao seu sono. Então nós devemos dormir bem e ter um sono de qualidade, né, Má? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu durmo tanto e ainda estou acordando cansado, né? Então talvez você não esteja seguindo aí alguns princípios do sono. Aí vamos falar a respeito dos princípios do sono, como você pode se desligar, a higiene do sono e várias outras coisas. Viu que a caminhada dela quanto a esse tema é de anos, desde 2012. E Paula, ela não é de Maringá, ela é de Campo Mourão. Então hoje estou mais do que feliz por estar recebendo a doutora Paula aqui no meu programa. Mas dormir não é desligar completamente, certo? Certo. E outra, dormir regula cérebro. É tanta coisa, mas regula o cérebro, organiza as emoções, fortalece a comunicação, memória e foco. Isso tudo? Isso tudo, gente. Então a gente às vezes deita e dorme e apaga, né? Mas será que você está dormindo bem? Está tendo um sono de qualidade? Né? Tá acontecendo tudo isso que a Má acabou de falar, que a Marília acabou de dizer aqui? E o sono também desregula o organismo como um todo. Como um todo, total. Então vamos lá. Para você que está ao vivo, nos ouvindo aí do outro lado, nos assistindo, saiba que você pode interagir. Manda aí sua pergunta. Nós aqui, principalmente a doutora Paula Roberta, estará à disposição para responder cada pergunta, cada mensagem que você aí do outro lado enviará para nós hoje. E uma das perguntas, vamos lá. Falando sobre sono e descanso, tem que se ter rotina para isso? Tem, Má, tem. Precisa de uma rotina, né? Principalmente assim, desde a criança até o adulto. Porque cada um existe um tempo que você precisa ficar e permanecer dormindo. Então tem pessoas que falam assim, eu durmo 4 horas e já tá tudo bem para mim. E não está, gente. A gente precisa, no mínimo, um adulto saudável, ele precisa dormir pelo menos 8 horas diárias, né? 8 horas dormindo. Ah, mas eu durmo 6 horas, 4 horas. Alguma coisa está acontecendo com você, tá? Então precisamos dessa rotina. E como que eu crio uma rotina do sono, né, Má? Principalmente eu preciso dormir sempre no mesmo horário, né? E acordar no mesmo horário. Tem gente que vai dormir meia-noite hoje, amanhã 1 hora da manhã, 2 da manhã. Isso tudo desregula tudo o metabolismo. A gente passa por todas as transições e aí fica tudo desregulado. Então eu não consigo ali permanecer nas fases mais importantes do meu sono. Então, eu preciso ter uma rotina saudável para que eu consiga chegar em todas as fases e todos os estagiamentos do sono, para que aí sim eu tenha uma qualidade de vida, né? Isso é bem importante, gente, qualidade de vida. Qualidade de vida é o que mais se fala hoje, né? Muito, gente. E olha, confesso, anos atrás, como eu tenho gêmeos, na minha gestação, se eu dormisse 3 horas era muito, devido à barriga que eu tinha e já não tinha mais cama, era dormir no sofá. E isso fez com que o meu cérebro ele entrasse numa rotina de sono bem curta. Então, se eu dormisse, igual ela disse, 3 horas, no máximo já estava tudo certo para outro dia. E eu me adaptei a isso. Até o ano passado, eu era assim, eu tinha insônia. Agora já está começando a normalizar. Mas por que isso acontece?
Sim. Transformação no corpo. Conta um pouquinho, porque o nosso corpo e o nosso cérebro, acontecem muitas coisas durante o sono. Pode falar um pouquinho a respeito? Com certeza. Principalmente, nós temos os tipos do sono. Nós temos o sono REM e o sono não REM. O sono REM, ele é a fase do sono mais importante da nossa noite, que é a fase do sono profunda, né? E o sono não REM é a fase do sono superficial, que nós chamamos. Mas assim, o paciente está dormindo, só que ele está na fase ali, superficial, que nós chamamos de sono não REM. O que significa isso, né? O sono REM, existem as reposições, as trocas hormonais que acontecem nessa fase. E somente acontece só lá no sono REM. A fase do sono não REM, que é a fase mais superficial do seu sono, você está dormindo, só que não tem reposição hormonal. Nós não temos tudo que a gente gasta durante o dia, precisa ser reposto, e é à noite que isso acontece. Então, a reposição hormonal de todos os hormônios do nosso corpo, né, principalmente os da saciedade, o GH, né, o equilíbrio do cortisol, da melatonina, tudo acontece durante a fase do sono profundo, que é a fase do sono REM. Então, se você só está passando ali pela fase do sono superficial, que talvez seja o caso da Marília, né, na fase de gestação ali, geralmente a mulher também, por toda a transição e processo hormonal que nós passamos durante a gestação, existe esses picos também, né? Existe Há uma desregularização, né? Exatamente. Então a mulher ela fica com o sono todo desregulado. E isso também depois do nascimento do bebê, o sono da mulher, eu digo que nunca mais é o mesmo depois que tem um filho, né, gente? Não. Não é, porque assim, eu tenho um filho também de 9 anos de idade e assim, meu sono não é o mesmo mais. Então assim, e antigamente, mas não sei você, mas na minha fase, né, quando eu passei a gestação com o Joaquim, depois que eu tive o nascimento dele, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu já trabalhava com sono, só que aí eu vi aquele julgamento das pessoas, porque vai dormir, o bebê dorme, porque o bebê dorme em 2 horas, né? Ele acorda Sim. de 2 horas no meio da noite. E aí a mãe também tem que acordar para amamentar, para fazer todo esse processo ali. E aí eu tinha esses picos, no outro dia de manhã ele dormia o dia inteiro e à noite ele acordava de 2 horas, né? E o sono não é o mesmo, né? De dia, você dormir de dia do que dormir à noite. É totalmente diferente, né? Por quê? De dia eu tenho ali a pressão do cortisol. O cortisol ele tá ali potente, né? Que é um estresse. E aí se você dorme nessa fase desse sono de dia, você não tem a reposição ali da melatonina, que acontece só a partir das 18 horas, né? Então, o sono ali ele fica desregulado. Então, a melatonina ela faz você abaixar o nível, né, você dormir, e o cortisol ele faz você despertar. Então, né, ao raiar do dia começa a produção do cortisol. E se você troca o dia pela noite, com certeza você não vai ter a reposição adequada ali para você ter uma qualidade de vida. Tem o soninho da beleza também, que eles falam. O soninho da beleza né? é maravilhoso. Tem, é bom. Faz alguma coisa assim no organismo também ou não? É Não, só. não faz, porque a gente não consegue chegar na fase do sono REM. Geralmente o sono REM, até a fase, porque nós temos 5 fases do sono. A terceira e a quarta são as mais importantes, né? Que é onde a gente chega na fase exatamente do sono Mas eu falo profundo. aquele soninho da beleza pós-almoço. Isso, então. É esse? É esse que eu tô tentando explicar aqui. Por quê? Entendi. Geralmente a gente dorme quantas horas? 1 hora. 1 horinha, 1h30, 15 meia minutos, horinha. 30, E 20. ali é só mais para você dar uma descansada mesmo, né? Porque o sono REM, a fase de reposição mesmo, ela na última fase, isso vai acontecer depois de umas 2 horas, 2 horas e meia de sono dormido. Viu só? Muita coisa para você aprender aqui hoje. E olha, nós estamos com a Lourdes. Lourdes tem uma pergunta para você, doutora Paula Roberta. Meu marido ronca muito, tem tratamento? Vamos lá, e essa seria a próxima pergunta que eu já iria entrar no ronco, na apneia, porque o sono também tem a ver com essa parte da respiração, aí depois o ronco, e aí por último, já vem a severidade, entra a apneia. Vamos falar um pouquinho a respeito? Gente, o ronco é uma situação desagradável, né? Muito. É desagradável para a esposa, dona Lourdes? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente lida com essa situação todos os dias. A gente tem casais, né, reclamando que o marido tá roncando. Não, e tem casais que ficam, cada um no seu quarto, separados,
devido ao ronco. Sim, gente, e assim, eu entendo e é aceitável isso, né? Até porque, por exemplo, se o cara não quer se tratar, se o maridão aí, maridão, você tá roncando, incomoda, né? Porque o barulho, a mulher, né, depois de um processo, passa por todas essas questões hormonais, chega lá nos 40, 50 anos, ela tem um sono mais leve, mais frágil. E qualquer barulhinho a gente já desperta, né? Imagine você, dona Lourdes, dormindo 24 horas com a pessoa roncando do lado. E aí o ronco é alto. Você dá cotovelada, o marido vira de um lado, vira do outro, continua roncando. Isso não é legal. Então precisa tratar. Existe sim, dona Lourdes, tratamento. E o tratamento é acessível, né? Primeiro a gente precisa saber qual que é o grau, né? Como que tá esse ronco, se já chegou no estágio de apneia obstrutiva do sono, se já está afetando não somente a qualidade de vida, mas se está indo ali para uma já hipertensão, diabetes, porque o ronco, a gente acha, é só o barulho. Não, não é só o barulho, gente. O ronco já não é normal, né? Já não é normal há muito tempo, mas hoje, né, já é considerado como sendo uma doença do sono. Então, dona Lourdes, vamos cuidar do marido, porque existe tratamento sim e é muito tranquilo, tá? E o tratamento é simples. Aí entra a fonoaudiologia. Vamos falar um pouco da fono agora. Sim, sim. Antes de passar mais uma pergunta para a doutora Paula. Na fonoaudiologia, nós tratamos o ronco porque a musculatura ela tem que estar fortalecida. Precisamos fazer academia do pescoço para baixo e do pescoço para cima. Quem cuida? Ninguém, não é verdade? Exatamente. E aí o que acontece? Flacidez de musculatura. E essa flacidez de musculatura vem da língua. Nós temos que trabalhar principalmente a base da língua, porque lá atrás, se a língua está flácida, o que ela acontece? Ela vai tampar ali aquele tubinho que precisamos respirar, do qual acontece o ronco. Exatamente. E o ronco, tem muitos que me perguntam no consultório sobre o álcool. Vamos falar do álcool? Então fala aí, doutora O Paula. álcool, não somente o álcool, mas alimentação muito próxima a dormir, né? E tem uma influência diretamente, né? Porque quando você vai dormir, você relaxa mais ainda totalmente. E aí você fica ali totalmente entregue. E aí o paciente geralmente quando ele bebe, ele vai ronca mais alto. Relaxa toda a parte muscular. Relaxa toda a parte muscular. E se ele já tem uma predisposição genética, né, Mar? Isso influencia mais ainda e vai agravar mais ainda, tá? Sim, com certeza. Nós temos aí a respiração bucal, certo? Quem respira pela boca já tem uma propensão para ir para o ronco. Se você dorme com a boca aberta, já tenha cuidado, já procure um médico, um profissional, tanto otorrino ou nós fonoaudiólogos, para fazer avaliações por que você está dormindo com a boca aberta e respirando pela boca, porque a respiração é normal pelo nariz. Estágio primeiro é a respiração, segundo, o ronco. Indo para o terceiro, já vem uma apneia. A apneia, o que ela já pode... O ronco também, mas a apneia, o que a gente já pode assim, ter ali de sinais para talvez um infarto, outras coisas? Fala um pouquinho. Gente, a apneia, ela é a parada da respiração, as pausas respiratórias. Então, se você observar, começou roncando, daqui a pouquinho, ele parou de roncar, por exemplo, né? Muitas mulheres falam, nossa, graças a Deus ele parou. Mas parou com o barulho, mas assim, ele tá tendo apneia. Quando, depois de alguns segundos, ele volta com alguns engasgos, né? Aquele som mais alto, às vezes ele desperta, às vezes não desperta, né? A gente precisa saber quantificar esse grau dessa apneia. Se ela tem um grau leve, moderado a grave, né? As apneias leves, elas vão de 5 a 15 pausas respiratórias por hora, tá? As moderadas de 15 até 25, 28 por aí por hora. E a grave acima de 29 pausas por hora, tá? Tem pacientes que têm apneias de 60 vezes, 60 Uau. pausas por hora. Já peguei paciente 150, 200, ele não descansa, gente. Ele dormia só sentado para não ter, né, essa questão aí. Então, pessoal, precisamos investigar. E fácil de ter alguma coisa mais grave, certo? Sim, porque se eu paro de respirar, eu deixo de mandar oxigênio para o cérebro, o coração, que são os órgãos vitais ali do nosso corpo. Sim. E eles precisam receber esse oxigênio, principalmente durante a noite, para acontecer tudo isso que a gente falou logo no início, né, Má?
E para que isso não aconteça, por exemplo, você começou a ter roncar agora, já vai procurar um especialista, tanto do sono, um médico, né, que vá te auxiliar ali, né, na relação, não, no cuidado e no tratamento das suas apneias. Porque se prolongar, vão 5, 10, 15 anos, o coração ele sofre uma sobrecarga muito grande. Você pode ter um infarto dormindo, você pode ter um derrame, que é o AVE, dormindo, você pode começar a desenvolver uns picos de pressão alta, aquelas pressão que não melhora com a medicação, né? Aí o médico pede a polissonografia, que hoje eles estão muito, principalmente os cardiologistas, né? Estão muito mais atentos a isso. O médico, pressão do paciente não normalizou com medicação, ele vai pedir uma polissonografia para investigar melhor, né, se isso tem uma relação ou não com a apneia. Se tiver, temos que tratar e temos o tratamento certo para a apneia obstrutiva do sono para melhorar e para prevenir outros sinais, né, outros fatores ali, Má. Criança também, tá? Criança, adolescente, vocês também, como pais, devem observar se seu filho ronca ou se já está com essas pequenas paradas. Doutora Paula, ela faz polissonografia, do qual aqui em Maringá também tem esse trabalho. Fala um pouquinho sobre a polissonografia. Você citou a polissonografia agora, mas a polissonografia, o que seria? E já aproveitando a parte dos aparelhos. Uhum. A polissonografia é um exame que vai fazer um mapeamento do seu sono. Na verdade, ele vai contar todo o histórico, desde quando você vai deitar, a hora que você vai acordar, levantar. Então, aí a gente vai saber, ele conta todo o histórico. Então, nós temos ali frequência respiratória, frequência cardíaca, movimentação do corpo, né, se para ou não de respirar, saturação de oxigênio, né, movimentos ali cerebrais também, ondas. Então, a gente consegue investigar tudo. Nós temos a polissonografia tipo 1, que é aquela com eletroencefalograma, né, para casos mais graves ali, ou casos de doenças neurológicas também, né? E temos a polissonografia também tipo 3, que é mais para distúrbios respiratórios, que a gente consegue ali diagnosticar, principalmente a apneia obstrutiva do sono também, tá? E além disso, né, depois nós temos o tratamento da apneia obstrutiva do sono, desde o grau mais leve até o grau mais severo, né? Como seria esse tratamento? Fala um Tratamento. pouquinho, já que você entrou já nessa parte. Gente, o tratamento é o seguinte, porque assim, geralmente o paciente ele já vai com aquele medo. Ai, meu Deus do céu. Sim. Aí se eu tiver, o que eu faço? Né? Se eu tiver apneia, o que eu faço? Gente, é muito tranquilo, né? Hoje, a apneia obstrutiva do sono de grau moderado a grave é tratado com o uso do CPAP, que ele é um ventilador mecânico não invasivo que você vai usar somente para dormir através de uma máscara. Então, hoje nós temos máscaras muito leves, confortáveis, máscaras todas em silicone, que permite uma mobilidade do paciente, ele consegue se movimentar muito bem na cama, não fica preso ali, né? Então, é bem tranquilo já hoje o tratamento, tá? Antigamente, lá 10, 15 anos atrás, né, as máscaras eram maiores, mais pesadas, então assustava um pouco. Agora não, é só bem mais fininha e ela manda um fluxo de ar contínuo na via aérea do paciente e isso faz com que o paciente não ronque e, o mais importante, não tenha as pausas respiratórias ali, que pode ali, né, afetar toda a qualidade, não só a qualidade do sono, mas também a qualidade de vida, pode te trazer sérios problemas relacionados à apneia grave e moderada, tá? Então hoje, gente, acabou dessa... É muito mais tranquilo e quando a gente trata, né, a apneia, é bem engraçado, porque o que eu escuto dos pacientes, principalmente das esposas, porque ela, meu Deus do céu, como eu não te achei antes? Por que que eu não vim? Por que que eu não fui correr atrás? E até mesmo um paciente, porque ele vê que a hora que olha, ele fala, nossa, assusta um pouco. Mas depois, quando você começa a dormir bem, você vai acordar mais disposto, a sua qualidade de vida vai melhorar, você vai ter mais ânimo, né? Tem maridos que não tem mais libido também, que afeta Sim. até a libido, né? Porque você tá irritado, tá cansado, você só quer Estressado. dormir, estressado, você só quer dormir, você só quer descansar, não é isso? E Sim. quando a gente começa a tratar, começa a dormir bem, você começa a chegar em todos os estagiamentos do sono, todas as fases, se acorda melhor. As esposas ficam olhando, às vezes elas falam, nossa, é tão silêncio, né? Tipo, será que tá dormindo mesmo? Gravam, mandam vídeo para mim, né? Isso é muito legal, né? Acompanhar. Então, assim, gente, não tem problema, não tem medo. Vamos cuidar do sono.
né? Vamos se cuidar, porque é muito triste a gente ver o paciente, ele tem todos os recursos para poder fazer um tratamento adequado e mesmo assim ainda prefere não fazer, né? Já tive casos também de paciente não fazer o tratamento e depois de alguns 2, 3 meses voltar até a clínica tendo um AVC, um AVE, por falta de utilização do equipamento ali, porque teve um derrame, e aí teve uma sequela, ficou todo de um lado plégico, paralisado. É importante falar isso também, porque às vezes as pessoas falam, não dá nada se eu não vou usar, né? Não vai acontecer comigo. Gente, a gente não sabe. Acontece. A gente não sabe a hora de ninguém, né? Então, é melhor prevenir, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Prevenção ali, tem um probleminha, já vamos cuidar, gente, vamos tratar. Estamos indo para os últimos minutos aí, viu como passa rápido? Passa muito rápido. E aqui, como é qualidade de sono, sono como seu aliado, tem muito assunto aqui nesse programa hoje. Trouxe uma curiosidade que dormir menos de 6 horas por noite reduz a atenção tanto quanto estar alcoolizado. E isso é estudo científico, tá, gente? Sono ruim também em crianças, que nós estamos falando muito de adulto, mas em crianças afeta diretamente a aprendizagem e a parte cognitiva. Mas aí a parte cognitiva não é só as crianças, tá? Aí são todas as fases, tanto o infantil, quanto o adolescente, quanto o adulto. Exatamente. Certo? Vamos lá. Você que está aí do outro lado, só a dona Lourdes fez a pergunta. Se tiver perguntas, ainda você consegue fazer perguntas para que a doutora Paula responda. Então, aproveite. Tenho certeza que você aí do outro lado tem várias dúvidas ainda sobre o sono. Eu vou fazer uma conexão, como o meu programa chama Comunicação que Transforma. O sono tem a ver também quanto a se eu não durmo bem aquela noite e vou dar uma palestra no outro dia, ou eu vou precisar falar, vender, também afeta? Afeta, gente, porque assim, se você vai fazer algo importante na sua vida, né, como uma palestra, você precisa estudar para que aquilo aconteça com uma certa, né, um certo cuidado ali. E se você não dorme bem aquela noite, você não teve tempo, né, de você acomodar o que é para ser aprendido, o que não é para ser aprendido, porque o nosso cérebro tem uma coisa chamada higiene, né, do sono. É como se fosse nós temos um processo também linfático no cérebro que ele faz toda a higiene, né? Então tudo que é ruim ele joga fora e aquilo que foi aprendido ele armazena num bloquinho lá numa caixinha, né? Então se você dormiu menos do que 6 horas, não teve tempo para que isso seja armazenado de uma forma correta. E aí no outro dia, né, você vai buscar ali na sua memória, você não vai encontrar. Né? Então é importante, isso acontece também com as crianças, na forma de aprendizado, né, falta de cognitivo ali não está preservado, falta de concentração, tá? No trabalho, então às vezes você trabalha muito sentado com o computador, você não tem ali, você só quer dormir. Irritabilidade, Você fica muito irritado, estresse. Aí depois disso, pessoal, vem a ansiedade, né? Vem a depressão, vem as insônias, né? Tudo isso está linkado, é uma ponte, né? Então começa aqui, daqui a pouco, mas eu durmo bem 6 horas. Tá, mas até quando, né? É isso que tá. Começou a dormir, eu durmo bem, mas até quando, né? Porque assim, quando eu era mais jovem, há 20 anos atrás, um exemplo, eu dormia pouco também, né? Balada, nananã. Aí depois, agora não, você tem que criar uma rotina, porque você precisa e depende dessa rotina, né? Dessa rotina um pouco mais tranquila. Então precisamos ali dessa questão também. certo? E rotina é muito importante. Nós temos a rotina do sono e a higiene do sono. Ela falou um pouquinho da higiene da rotina, mas vamos lá, tem coisas bem pontuais e importantes a serem citadas nessa higienização do sono. Celular, TV, luz. Mas quantas horas antes de ir para a cama, de deitar? No mínimo umas 2 horas. 2 horas, assim, se você vai dormir às 10 horas da noite, né, às 8 horas da noite você já tem que ter feito a sua refeição, né, você já tem que ter tomado o seu banho mais ou menos quentinho ali, você já tem que começar a diminuir, principalmente o som, porque tem gente que escuta não música, mas televisão ligada às alturas,
né? A luminosidade da casa, do ambiente, deixar um ambiente um pouco mais aconchegante ali, para o seu cérebro já ir acostumando ali, já ir entendendo que é a hora de dormir, né? Não sei se você já prestou atenção, Marília, mas às 18 horas, mais ou menos, às 18 horas em diante, a gente começa abrindo a boca, né? Não é aquele, não vem Sim. aquele soninho? Isso já é um sinal de que a melatonina ela já está sendo liberada ali, tá? Então, a primeira fase da melatonina é às 18 horas, depois vai às 21 horas, depois vai à meia-noite e a última dose às 3 da manhã. Então, são essas fases. Se eu perco primeira e segunda dose, né? Às vezes tem pacientes que vai dormir 2 da manhã todos os dias, né? Tem gente que trabalha à noite também. Adolescente, Adolescente. criança, gente. Gente, criança com telas é complicado, porque hoje está muito mais ativa as crianças com TDAH, né? Irritabilidade por conta das telas, né? Isso influencia, né? Já tem estudos que falam que as telas influenciam muito nesse desenvolvimento, né? Então precisamos ali ficar atentos. Eu sei que é difícil, né, gente? É difícil, porque as crianças hoje já nasceram em frente com, né, Com a um celular. tecnologia já. Um celular na mão já nasceram, então assim, mas tem como a gente dar uma equilibrada ali, principalmente na hora de dormir, né? Precisamos ali ter horário, principalmente para as crianças. Então, um mínimo 8 horas da noite, as crianças já têm que estar na cama, dormindo. 8 horas, escutaram isso, né, pai? 8 horas. 8 horas da noite. Tem que ter um mínimo ali de 12 horas a criança dormindo, tá? 12 horas. Fora a higienização das telas, TV, celular, 2 horas antes de ir para a cama. 2 horas antes, exatamente. Lembra do velho ditado, dormir com as galinhas? Dormir com as galinhas. Aí. Faz super bem. 3 minutos restando. Paula, quer deixar uma mensagem para o nosso ouvinte ali que acompanhou hoje e que vai também nos assistir depois? Com certeza, gente. Eu queria dizer assim, se você tem um maridão aí que tá roncando, né? Ou a sua esposa também, viu, Má? Porque hoje temos também, lógico, a estatística é maior em homens, mas as mulheres também têm apresentado muito essa fase, né? Então, assim, começou a roncar, gente, não é normal, tá? Não leve isso como uma chacota, né? Então, tem pessoas que ficam, né, dando risada do outro, tá roncando, não durmo mais com você, não quero mais, né, dormir do seu lado e tal. Gente, precisa buscar ajuda, porque o ronco não é normal, ele é considerado hoje como uma doença do sono e tem tratamento, tá? Então busque ajuda, busque auxílio ali, os profissionais da área da saúde, do sono, que vão te poder orientar ali melhor, né? E o primeiro passo é isso. E eu gostaria de agradecer, né, pela presença de vocês aí que está nos assistindo. É muito gostoso falar sobre sono, a gente tem muita coisa para falar, né? Mas primeiro eu gostaria de agradecer também ao programa da Marília. Obrigada mais uma vez. Rede social, contato. Clínica do Sono, Respirar e Saúde, nós estamos lá no Instagram todos os dias, então se tiver alguma dúvida, Clínica do Sono, Respirar e Saúde. Nós atendemos também aqui em Maringá, agora, com os exames de polissonografia, o tratamento da apneia obstrutiva do sono, né, junto ali com a doutora Marília. Em Cianorte também nós temos atendimentos lá e clínica em Campo Mourão, todos os dias de atendimentos lá também. Perfeito. Viu onde encontrar essa doutora poderosa que vai aí melhorar sua qualidade do sono. Ficou claro para você, né, que sono não é luxo e sono tem tratamento, tanto ronco, apneia, respiração bucal. Se você ronca, acorda cansado, vive sem foco ou sente que sua qualidade de vida está aí mais ou menos capengando, talvez o problema não seja você, mas sim ter qualidade na sua dormida, no seu sono, qualidade no sono, ou seja, tenha seu sono como seu aliado diariamente. Fica aqui hoje, é o nosso último programa de 2025 e tive a honra de terminar com a doutora Paula Roberta, minha parceira de clínica, né? Então, minha gratidão por você estar aqui hoje. E para você aí do outro lado também, que nos acompanhou, que nos assistiu ou vai assistir depois, minha gratidão também por estar aqui nos assistindo, participando. Dona Lourdes, hoje com a pergunta, obrigada pela sua participação. E nos vemos no próximo
quadro Comunicação que Transforma. Até mais!